Salve, salve, criaturas! Tudo bem? Aqui quem fala é Kalil Neto, sou CEO da empresa Rewood. Bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje estou um cara aqui que muitas vezes me inspirou. Vou falar pra você, André Luque, que muitas vezes me inspirou, que quando eu comecei a trabalhar com madeira laminada colada, um dos seus projetos foi uma das coisas que eu peguei como referência. Que legal. Da sua arquitetura. Muito obrigado por estar aqui, passar um pouco da sua experiência. Bem-vindo. Imagina. É um prazer estar aqui. É um podcast que eu assisto direto. Toda semana eu tô lá no YouTube procurando quem é o entrevistado. Eu assisto bastante. Adoro. Então é um prazer estar aqui falando com você. Cara, obrigado aí por ter aceitado o convite. Acho que, como eu disse pra você no começo, você é um dos caras que sempre trabalhou com madeira, sempre teve uma pegada de sustentabilidade. Acho muito legal os projetos de você. E quando eu comecei a trabalhar principalmente no mercado de estruturas de madeira, né, eu via muitas dessas obras. Então, cara, acho que é muito legal ter você aqui no podcast, cara. Que legal. Me sinto honrado. Acho que você não sabia disso, né? Não sabia. E é recíproco, assim, porque eu vejo muito também, enfim, todas as obras que você faz, os projetos bacanas que tem saído, e vocês são uma referência, né? Obrigado, André. André, para começar, eu queria entender um pouco da sua história, cara. Como é que você chegou a ser um arquiteto, decidiu por ser um arquiteto, né? Sim. E até onde você está hoje? Cara, então, minha infância... eu sempre quis ser médico. Médico? Meu pai é médico. Ah, legal. E eu tinha essa coisa, admirava demais meu pai, a profissão dele e tal. E eu já tinha colocado desde pequeno, assim, na cabeça que eu ia fazer medicina. Fazer medicina. E fiquei com isso. Mas acho que medicina, assim, você tem que ter uma vocação muito forte, né, pra seguir aquilo. É algo assim, é uma profissão muito difícil e exige muito estudo, arquitetura também, mas enfim. Quando eu cheguei no final do segundo grau, eu já tinha sacado que medicina não era pra mim. Eu era muito criativo, eu gostava muito de desenhar, tinha um caderno de desenho. No final do colegial, eu fazia a caricatura de todos os professores. Isso no final até foi publicado no final do segundo grau. Virou tipo um livro assim com os meus desenhos e com as falas dos professores e tal. E todo mundo falava, cara, você tem que ir para o mercado de publicidade, para desenho industrial, para arquitetura, para marketing, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu fui fazer um teste vocacional. E deu lá, tipo, desenho industrial e arquitetura em primeiro lugar. Entendi. E eu não tinha referência de arquiteto na família. Tinha um primo do meu pai, que era arquiteto, que foi quem projetou a casa que eu morei a vida inteira, em Alphaville. Mas eu não tinha, assim, uma referência. E aí, meus pais tinham um amigo, tinha um grande escritório de arquitetura aqui em São Paulo. Falou, cara, vai passar um dia lá, vai ver como é que é o trabalho, né? E eu fui lá um dia, passar, tipo, à tarde, assim. Eu lembro que saí da escola, fui nesse escritório de arquitetura à tarde e passei o dia lá. Vendo o pessoal projetando, maquete. Era um escritório que fazia torres residenciais. Comercial e residencial, mas o forte era mais torres residenciais. Cara, e eu voltei pra casa, assim, falei, fascinado. Fascinado. Falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Que legal, cara. E depois eu comecei a lembrar que na minha infância... Eu mudei para Alphaville com 4 anos. Você é nascido em São Paulo? Nascido em São Paulo, meus pais mudaram para Alphaville quando eu tinha 4. Alphaville estava começando, tinha muita obra, muita construção. Então hoje eu percebo que a minha diversão quando eu era criança, a gente pegava a bicicleta, eu e os amigos lá da rua, e a gente gostava de entrar em obra. Então a gente pedalava até uma obra, largava as bicicletas ali na calçada, e eu adorava entrar na obra e falava, subia a escada, falava, putz, acho que aqui é o quarto, acho que ali vai ser a cozinha. A casa ainda toda rebocada só, tipo, só o esqueleto de concreto. Enfim, e eu adorava, assim, imagina, aquela época, na década de 80, as obras não tinham segurança nenhuma, era um monte de tábua com prego enferrujado e tal, era super perigoso. Mas a gente saía pra pedalar e eu entrava nas obras, e eu gostava de fuçar, assim, entrava na casa... Falei, nossa, essa casa vai ser legal. Nossa, olha o tamanho dessa casa. Nossa, essa casa é pequenininha. Já começava a notar um pouco, assim, essas questões de construção. Outro aspecto também interessante na minha infância,
parte da minha família é do Rio de Janeiro. Então, todas as férias, eu costumo passar as férias no Rio. E a gente ia para um sítio, era o sítio da minha avó. E eu lembro que o que a gente gostava de fazer, que já era uma programação, era construir cabana. A gente ia para lá, e a gente passava acho que umas 2 semanas pelo menos em Petrópolis e umas 2 semanas no Rio de Janeiro. E nesse sítio tinha um bambuzal muito grande. A gente cortava o bambu e fazia, cara, uma cabana tipo Robinson Crusoe, assim. Fazia uma cabana com porta, com cerquinha. Era... Minha primeira construção em madeira foi cabana de bambu na infância. Então, tiveram essas referências, assim, né? Que hoje eu percebo que eram coisas que eu gostava, Sim. mas que na minha cabeça estava associado com medicina. Então, para mim, nem percebia o quanto eu gostava dessas coisas, né, na infância, de entrar em obra, de construir cabana, enfim. E aí eu acabei entrando no Mackenzie, né, entrei no Mackenzie em 98 e me formei em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie em 2002. E aí começou a minha trajetória profissional. A faculdade eu super aproveitei. Foi um período muito legal. Uma coisa que eu gostava muito de fazer era trabalhar durante a faculdade. Então eu lembro que nos primeiros semestres eu já arranjei algum lugar para trabalhar. Eu gostava de estar num ambiente de escritório trabalhando. Então comecei a trabalhar desde o primeiro semestre. Entrei na faculdade, comecei a estudar. Saía da faculdade na hora do almoço e ia para o escritório para um estágio. E, cara, adorava. Para mim era um ambiente super legal. Que legal, cara. E aí você vê que você falou São Paulo, Rio de Janeiro, você vê o contato, você vê que... Eu não sei se você já enxergou isso, mas muito da referência dos seus projetos hoje, você vê um pouco dessa linguagem da madeira, Cara, é sensacional. Você vê que a história tá muito interligada com você, sabe? Acho que é legal que assim, agora sabendo a sua história, você consegue refletir exatamente você, ou até mesmo a sua linguagem dentro dos projetos. Exatamente. Cara. Muito você legal. Começa muito a traçar legal, esse retrospecto, né? Começa a entender de onde vieram essas referências. Isso é muito legal. E daí você chegou num ponto que você resolveu abrir seu escritório, foi isso? Foi. Aí, basicamente, o que aconteceu foi uma virada, assim, muito grande no meu início de carreira. Eu me formei em 2002. Eu vi que seu escritório é o quê? 2006? É super recente, super, né? Não, mas porque tipo, o que aconteceu 2006, é que a gente... eu tava nessa época trabalhando num escritório super legal. Tava super bem onde eu estava trabalhando, um escritório que já estava fazendo obras de alto padrão residencial, que era que eu percebi que era o que eu gostava, que eu fazia de tudo, mas eu tenho um DNA para casa, assim, para residência, que eu acho demais. E aí, em 2004, eu venci um concurso. E um concurso nacional, era um concurso para fazer um centro cultural no interior de São Paulo, em Araras. Então a gente ia transformar uma antiga estação ferroviária, que era de uma fábrica, era um ponto de escoamento de produção da fábrica. Era uma estação ferroviária que tinha um baita valor, assim, do ponto de vista de patrimônio histórico, então ela tinha que ser preservada, ia ter todo um trabalho de restauro, mas com a adição de uma arquitetura nova para atender o programa que eles queriam, de exposição, de auditório, uma série de coisas. E foi um concurso grande e, assim, com 2 anos de carreira, eu peguei esse contrato. A gente ganhou o primeiro lugar nesse concurso. Então eu já tive um primeiro cliente grande. Era uma empresa privada que tinha patrocinado o concurso. Então era um clientaço, assim, né? E imagina, eu recém-formado ali com 2 anos, tendo que abrir empresa, CNPJ, organizar todo um escritório para poder fazer um projeto executivo gigante, com um monte de complementares que eu nem sabia que existiam. Acústica, ar-condicionado, automação, luminotécnica. Essa parte de auditório, de palco, tem um monte de complementares ali por trás para fazer o desenho do teatro. E ainda assim, eu não saí de cara do escritório onde eu trabalhava.
Eu ainda fiquei mais 2 anos ali, porque eu sabia que ia ser um projeto longo, esse do Centro Cultural. Mas aí chegou um ponto, que foi 2006, ou seja, 2 anos depois de eu ter ganhado esse primeiro concurso, que eu falei, cara, agora tá na hora, preciso... E aí começaram a aparecer outros projetos. Eu comecei a pegar algumas encomendas de casa. Então eu já tinha o Centro Cultural, que eu sabia que ia seguir por um bom tempo, porque era projeto e obra, então a gente ia acompanhar todo o processo de obra também, todo o acompanhamento da obra. Mas aí surgiram as primeiras residências. E isso foi em 2006. E a primeira residência foi uma casa toda em madeira que eu fiz na Bahia. Mentira! A primeira casa que eu fiz, Verdade, cara. Muito legal. Essa história é muito legal. Uma tia... Sempre começa com umas encomendas familiares, né? Você se forma... o meu sobrinho... São os clientes mais difíceis, na verdade, de tocar. Uma tia carioca resolveu que ela ia morar na Bahia. Foi pra lá, ficou procurando terreno e tal. Um belo dia ela me liga. Na família eu sou Deco, né? Então, Deco, me ajuda a escolher um terreno aqui no condomínio? Quero construir uma casa, você vai fazer o projeto da casa. Mas eu tô em dúvida entre 3 terrenos. Ela me mandou a passagem, eu fui pra Salvador. Ele me pegou no aeroporto e tal. É uma praia chamada Busca Vida. Super bonita. Uma praia que quase ninguém conhece. Na Estrada do Coco, primeira praia do município de Camaçari. E aí a gente foi lá, condomínio deserto, não tinha nada. Era só areia, uns coqueiros, uma vegetaçãozinha de praia. Não era um condomínio de frente para o mar, mas tinha um outro loteamento de frente para o mar e esse era logo atrás. Então tinha aquele ventinho gostoso ali e tal. Ela me mostrou 3 terrenos, eu ajudei ela a falar, esse aqui eu acho mais legal. Aí ela comprou o que eu tinha indicado e eu comecei a fazer o projeto. E aí logo de cara, as minhas referências nessa época, só para você entender um pouco, as minhas referências na faculdade eram Renzo Piano, era Richard Rogers, era Norman Foster, era Santiago Calatrava. Eu tava assim com uma visão muito voltada para essa arquitetura metálica, super técnica, mas que tinha muita questão da estrutura aparente, né? Sim. Você pega esses arquitetos, você pega Piano, Rogers, Foster, Calatrava, a arquitetura é a estrutura. A própria estrutura, exatamente. É a própria estrutura. E eu sempre fui fascinado por isso. Eu acho fantástico. Os meus projetos na faculdade, a partir do meio da faculdade em diante, já eram assim. Eu me apaixonei pela pré-fabricação no meio da faculdade. Então, assim, mas eu tinha muita referência ainda de arquitetura estrangeira. E quando eu peguei essa encomenda e falei, uma casa na Bahia, de frente para o mar, cara, não vou fazer metálica. Já descartei de cara, metálica. Não, metálica vai ter que ter uma baita pintura, uma baita proteção. Aqui a salinidade é absurda. Minha tia vai me matar se começar a ter que fazer manutenção. Minha tia vai me matar. Vai me matar, vai começar a enferrujar, solda. Não, então faz estrutura parafusada. Eu falei, não, aqui tem que ser madeira. Então eu olhei e falei assim, aqui vai ter que ser uma casa em madeira. E as minhas referências em madeira, na faculdade, tinham sido a Caiaba, Cláudio Bernardes e Zanini. Zanini lá de trás, mas assim, eu gostava muito das casas de Angra dos Reis, as casas que o Cláudio fazia, principalmente no litoral do Rio, e as casas do Acaiaba no litoral de São Paulo. Para mim aquilo era maravilhoso. E aí eu mostrei essas referências para minha tia. Falei, olha, uma casa assim, em madeira. Aqui. E esse lote que eu ajudei ela a escolher era enfiado na mata. Eu peguei um lote assim que ele era cercado de uma APP. Então tinha muita vegetação. E o terreno tinha bastante vegetação. Tinha uma maçaranduba gigante na frente. Eu falei, Nanda, madeira aqui, vai ficar maravilhoso e tal. Ela tinha uma referência, como ela já estava alguns meses na Bahia, da arquitetura em madeira roliça. Eucalipto roliço. Sim. Falei, não é isso que eu tô propondo. Tô propondo uma estrutura aparelhada, bonita. Então, aí mostrei as casas do Acaiaba para ela e tal. E aí nasceu a Casa Busca Vida, que são 2 pavilhões. Tem muita inspiração em arquitetura japonesa. Se você olha assim, os pavilhões, a maneira como a gente desenhou a estrutura,
Depois tem um balanço que a gente cobriu só com um tecido, uma coisa meio náutica, assim, que aí vem um pouco da inspiração do Cláudio Bernardes, que fazia um pouco dessa brincadeira de uma coisa meio náutica, de umas velas, né, de alguns tecidos tensionados. E a casa ficou linda, linda, ao ponto de, por ter sido uma das primeiras casas desse condomínio, imagina, era numa rua sem saída, era o último terreno de uma rua sem saída. As pessoas ficaram sabendo da casa, cara, parecia uma peregrinação. As pessoas desciam a rua, olhavam a casa, faziam um retorninho que tinha um cul-de-sac no final da rua, elas faziam a volta e era o dia inteiro gente parando e ficava olhando. Porque era diferente. Sim. Todo mundo construindo com concreto, de uma maneira super tradicional, super pesadona, e aquela casa super leve, esbelta. Eram 2 pavilhões térreos, então não era um sobrado, era uma casa super horizontal, assim, uma casa muito elegante. E essa casa fez aparecerem outras 5 casas pra mim nesse condomínio. Que legal, porque aí a pessoa passava, eu coloquei minha placa lá na frente. Pô, quem que é esse arquiteto? Aí procura. Então só nesse condomínio eu tenho 6 casas. E foi uma atrás da outra. Ao ponto de eu pensar em morar na Bahia nessa época. É mesmo, bicho. Porque eu tinha o Centro Cultural em São Paulo rolando. Mas o que tava rolando mais era Mas que eu tinha outros sócios nesse projeto, porque a gente, quando ganhou o concurso, era uma equipe, né? Então tinha outras pessoas trabalhando nesse projeto. Mas nas casas eu tava carreira solo. Eu falei, cara, vou mudar pra cá. E era uma arquitetura que me dava muito prazer fazer. Porque casa de praia é muito gostoso, né? É uma vibe, assim, você faz muito vidro, tem muita integração com a natureza. Na Bahia você não se preocupa tanto com a questão de isolamento térmico, porque a temperatura média anual é 25 graus, então assim, o inverno deles é nada, né? Perto do inverno que a gente tem aqui em São Paulo. Então, assim, eram casas bem despojadas, cimento queimado, estrutura de madeira, esquadrias muitas vezes sem perfil, só blindex. E as casas ficaram ótimas. Estão lá até hoje. E todas as outras você fez em madeira também? Não. Aí teve alguns clientes que, pô, adoro a casa da sua tia, da Fernanda, mas não, quero uma casa mais... E eu já tinha um pouquinho de coisa feita em metálica, então algumas acabaram saindo em metálica. Uma eu fiz roliça, em eucalipto roliço. Depois surgiu uma encomenda grande de uma casa legal, mais pro norte, numa praia chamada Guarajuba, que acho que aí foi minha segunda casa em madeira. Mas essa o cliente estava apaixonado pelo eucalipto roliço. Não, quero fazer tal. E é muito difícil. É muito difícil. É um material que você depende muito da qualidade do carpinteiro, ali, daquele cara que é o artesão, que vai fazer todos os encaixes funcionarem. Mas falando em madeira, para mim, a minha paixão é a madeira engenheirada, assim. A madeira aparelhada. As casas que eu fiz, as poucas que eu fiz em maciça, quando a gente, no começo, pô, você vê, 2006 foi a primeira, em madeira. Não tinha MLC. Não tinha. Então, assim, era madeira nativa. Essa casa, em Busca Vida, foi Cumaru. Cumaru, a casa tá lá até hoje. Minha tia não mora mais na casa, ela vendeu para uns franceses que vieram passar férias aqui, se apaixonaram pela casa e fizeram uma proposta, ela vendeu. Mas a casa é linda, é linda. Eu ia até perguntar se sua tia ainda tá com a casa, porque, cara, devia ser assim, e pra você é muito importante, né? Foi um começo, e agora eu entendi de onde você começa realmente a trabalhar com residências de alto padrão, cara. Fantástico, muito legal, cara. É legal. Muito legal. E hoje, André, quais são as suas referências depois de toda essa evolução que você tem hoje? Então, o que eu percebi depois de um tempo, logo, na verdade, nesse primeiro projeto, era que eu gostava de projetar de uma maneira muito voltada pro canteiro de obras. Eu começo a desenhar pensando como é que aquilo vai sair do chão, né? Como é que aquilo vai ser construído. E já na faculdade, como eu estava te falando, eu comecei a perceber
essa minha paixão pela pré-fabricação, por fazer com que a casa fosse um jogo de montar mesmo, né? Que fosse o mínimo produzido ali no canteiro e o máximo de fornecedores chegando com coisas prontas e montando, né? Numa sequência de etapas lógica, então isso primeiro, isso segundo, isso terceiro, e uma sequência lógica para a casa sair do chão. E para mim isso, para mim ainda é o meu mantra, eu acho que isso ainda é o que a gente tem que fazer, do ponto de vista não só de sustentabilidade, que isso acho que todo mundo já entendeu a importância, mas de tecnologia, de construir casas melhores, né? Eu acho que a partir do momento que a gente constrói de uma maneira mais técnica, a gente também está construindo um objeto final com muito mais qualidade para os nossos clientes. E aí eu percebi que eu gostava de desenhar dentro de um grid. Então a primeira coisa que eu faço quando eu recebo um terreno, né, recebo lá a topografia do terreno e tal, eu começo a desenhar um grid dentro do terreno. Às vezes é um 5x5, às vezes é um 3,5x6, às vezes é um 4x6, mas eu começo a pensar na casa como um grid. E então as minhas referências hoje são de casas que têm essa metodologia também. Eu gosto Cláudio Bernardes, cara. Eu gosto de arquitetos que têm esse raciocínio estrutural na hora de projetar, né? Ah, fica meio engessado? Eu não acho. Eu acho assim, a gente consegue extrair muita beleza de uma repetição estrutural. Acho que isso fica lindo, né? Eu acho que isso, se você puxar lá atrás, você pega até a referência clássica, né? Uma coluna espaçada exatamente a mesma distância uma da outra, as vigas e tal. Quando você olha o conjunto, fica muito harmônico, fica uma coisa muito bela. Eu vejo até hoje, apesar de não ser a linha que eu sigo, mas você pega projetos do Santiago Calatrava, cara, é pura estrutura, e são belíssimas as formas, né? Ele extrapola, ele vai além do que eu sou capaz de fazer. Eu acho ele muito... ele tem um lado artista muito forte junto com um lado técnico muito forte. Mas eu gosto desse tipo de desenho dentro de um grid. E aí eu começo a pensar na planta dentro daquele grid. Então aqui vai ser a área íntima, então aqui eu vou fazer tantos quartos. Pô, vou colocar um grid a mais aqui que eu encaixo 2 banheiros, Então assim, eu vou pensando, é muito racional. E aí é muito mais transpiração do que inspiração mesmo, assim. Eu gosto, obviamente, de pensar cada projeto um diferente do outro. A gente sempre quer fazer uma coisa nova. Mas eu penso muito nessa parte técnica mesmo. Como é que isso vai sair do chão? Como é que isso vai gerar o mínimo possível de resíduo no canteiro de obras? Como é que isso vai ser construído da forma mais rápida possível? E pelo menor valor, ou pelo valor correto, né? Pelo um valor justo, que não seja um valor em que o cliente tenha... Eu falo muito isso para os clientes. É muito ruim você pagar por uma coisa que vai entrar no canteiro e vai ser descartada. Então pense em pagar por coisas que vão permanecer ali. Então quando você compra uma estrutura de madeira, ela chega inteira, ela é montada, ela está 100% ali montada. Eu convenço muitos clientes a fazerem madeira assim. Aí eu falo, pensa agora na estrutura de concreto. Você vai fazer o que com aquele madeirite da desforma depois? Lixo. As tábuas, lixo. O escoramento, se não for metálico, se for um escoramento de madeira, lixo. Então assim, cara, você pagou por aquilo e você pega depois aquilo e descarta. E aquilo vai para entulho, vira entulho. Então assim, não faz sentido. Sim. Né? Então, essa lógica para mim é importante. Foi muito legal imaginar isso, porque dentro do que você falou agora, são palavras muito importantes que fazem muito parte do meu vocabulário, principalmente grid, que eu sempre falo, cara, utilize um grid que quanto mais coerente junto ao material que você quer utilizar, você vai ter mais sucesso da sua efetivação do projeto, né? A industrialização. Para mim, não existe caminho sem ser a industrialização. Eu acho que cada vez mais a gente vai estar tendo problemas de mão de obra, principalmente na construção civil, porque você vê que o filho do pedreiro não é mais pedreiro. Exato. Né? E isso é bom. Não olha para uma coisa ruim, mas isso é bom. As pessoas estão melhorando, estão conseguindo empregos cada vez melhores, e isso é o caminho, né? Exato. E eu acho que a industrialização desse ponto que você falou, lixo, cara,
Isso é o impacto ambiental a qual a gente está evitando de causar. Hoje, eu acho que o grande problema que a gente ainda tem que lutar é que quando é um produto industrializado, ele recebe uma taxação muito maior do que um produto feito em loco. Sim. Então, essa grande diferença que a gente tem que andar para isso, e acredito que a nova reforma tributária está nos ajudando nisso, que hoje o produto industrializado ele vai ter a mesma taxação, o imposto, referente ao produto feito em obra. E a gente vai conseguir sim andar por esse caminho, porque, cara, para mim é um caminho sem volta. E além disso que você falou, que na verdade, que para mim Calatrava é um sucesso, ou na verdade para mim, é como eu vejo ele consegue juntar a forma, a função da estrutura, sabe? Eu sei que a forma e a função juntas são muito difíceis você conseguir a forma e a função, né? Mas para mim uma estrutura a qual faz parte do modelo arquitetônico que realmente aquilo transcreve, né? E você vê Calatrava, cara, Calatrava, a forma é feita pela estrutura e aquilo se encaixa dentro da função a qual ele está trazendo. Para mim é muito bonito. Sabe, para mim eu vejo isso nos seus projetos, sabe, eu vejo muito que você desenha dentro de um grid, dentro de uma padronização e aquilo te traz e daí você remete aquilo para fazer a função a qual você quer e tá trazendo para o seu cliente. Eu acho muito legal isso, eu acho muito bonito nos seus projetos essa referência, sabe, que para mim sempre foi uma grande referência, principalmente que a madeira ela não é só um elemento estrutural, ela pode ser vista e ela deve ser vista, principalmente o produto engenhado, como um elemento estrutural, principalmente porque essa foi o desenvolvimento e a necessidade do produto e foi desenvolvido para isso. Mas o que traz, na verdade, a madeira, principalmente na utilização de alto padrão, ou em qualquer outro lugar, é sua função estética, né? Que também ela remete junto à biofilia e outros materiais que não se tem, né? Isso em outra coisa. Então eu acho... E eu gosto, e eu sou apaixonado pela madeira por causa disso, porque se você tem praticamente a forma e a função, e são arquitetos como vocês que conseguem desenhar isso e trazer isso, não somente ser um efeito estrutural a qual ela deve cumprir pelo elemento dela, mas também um elemento estético que compõe realmente a experiência com o cliente tá ali querendo, que você está querendo buscar, sabe? E um outro ponto também que você falou, que você trabalhou com madeira, já com aço e com concreto. André, quando você começa realmente a concepcionar junto aos materiais, sei que você tem muita referência de madeira, principalmente nos seus projetos, mas você já utilizou outros materiais. Qual que é a grande diferença entre desenhar com madeira, desenhar com concreto e desenhar com aço? E até mesmo comparando com madeira roliça, das premissas que você tem. Como é que é isso? Como é que você escolhe o material? Como é que é o seu desenvolvimento de um projeto como esse? Então, acho que no começo, bem no começo do processo... existe muito atender a expectativa do cliente, né? Então, cada vez mais eu penso que o arquiteto está ali prestando um serviço e que ele tem que atender às necessidades do cliente. Eu tenho clientes que já chegam de cara falando, cara, eu quero uma casa em madeira. Que legal. De cara, assim, cara, que bom. Vi seu projeto tal, vi seu projeto aqui, vi seu projeto ali, cara, eu quero a casa em madeira e tal. Isso aconteceu agora, a gente fechou um projeto essa semana passada, e todas as referências que ele me trouxe são das minhas casas em madeira, então eu sei que eu tô ali à vontade para projetar em madeira. Então assim, quando isso acontece, eu já sei que é um caminho sem volta, que a gente vai fazer a casa em estrutura de madeira, e para mim isso já me dá uma paz, assim, já me dá um... Porque... é um material, aí falando agora das relações, né, concreto, madeira e aço, que é o que você falou, ele traz um conforto estético que nenhum outro material consegue. Assim, se você projetar exatamente a mesma estrutura em madeira e aço e mandar uma pessoa entrar, só no esqueleto, a casa não está pronta, um esqueleto metálico, um esqueleto de madeira, e perguntar para a pessoa onde ela se sente melhor, cara, eu não tenho dúvida que a pessoa vai falar que ela se sente melhor na estrutura de madeira. Sim. Porque é um material natural, você toca, tem textura, tem cheiro, sabe? Você sente o cheiro da madeira, o toque da madeira. É um material aconchegante, te abraça. A metálica não, a metálica é uma coisa super industrial, mais friazona, mais
tem a sua função, obviamente que tem todo o seu mérito, mas nessa comparação de estética, de você sentir realmente essa ternura que a madeira te traz, assim, cara, não tem comparação. Não tem comparação. E aí, quando você faz a comparação com o concreto, acho que o concreto é um material que a gente não consegue eliminar 100% da obra, nem tem por que a gente eliminar 100% da obra, mas eu vejo cada vez mais a necessidade de usar o concreto só no que realmente é necessário, e não no esqueleto estrutural de uma casa. Pelo peso que ele aplica, o peso que ele vai aplicar nas fundações da casa, não faz sentido, sabendo que você pode projetar algo muito mais leve, que vai acarretar numa fundação muito mais econômica. Então, assim, por que eu vou fazer uma casa que vai pesar 10 vezes mais se eu posso, né, que vai sobrecarregar fundação, vai me causar uma série de impactos, a meu ver, negativos, né, na estrutura da casa, com peças maiores, pilares maiores, vigas maiores, ou seja, eu gosto muito da leveza na arquitetura, eu gosto muito dos balanços, a gente faz vários balanços nos nossos projetos em madeira, balanços de 5 metros e meio. Então, às vezes a gente faz as varandas das casas sem pilares na frente, fica só aquela cobertura voando. Você fez assim? Sim, 6 metros e meio. 6 metros e meio. Nós fizemos assim aqui na Jabuticabeiras. Então, assim, essa leveza estrutural, só a madeira te dá. Só a madeira me dá. Né? Então, o concreto é um material técnico que serve para determinadas funções, que vai continuar tendo que ser o concreto para determinadas funções. Por enquanto, pelo menos, não existe outro material que a gente possa ir lá fazer uma fundação, enfim. Mas eu acho que é isso. Então, assim, eles têm as suas finalidades. O concreto vai estar sempre presente na obra, numa determinada etapa. E eu costumo falar para os clientes no começo da obra, né, que ele está ali gastando com aço, com concreto, fazendo as fundações, viga baldrame e tal. Aí chega na laje, aí faz aquela laje do térreo e fala, pronto, acabaram os seus problemas. Exatamente. Agora a casa vai nascer. Aí chega a estrutura de madeira e em 10 dias a casa aparece, né? Sim. O esqueleto tá ali montado, apoiado em cima da base, e a casa surge. Então acho que é isso, é leveza, é essa questão do toque, do cheiro, dessa afetividade que o material te traz, que o aço não traz, que o concreto também não consegue. Sim. E dentro dos materiais, quais são os desafios que você mais acha comparado à madeira, o aço e o concreto quando se desenha com isso? Olha, eu acho que hoje, antigamente eu pensava que era questão de custo. Uhum. Os clientes ficavam muito... porque a parte técnica, eu sempre tranquilizei os clientes com relação à manutenção e sempre expliquei para eles a durabilidade da madeira, que quando você usa a madeira do jeito certo, então a gente brinca, né? Madeira tem que ter galoche, tem que ter guarda-chuva, que a madeira não está em contato com o solo, e a madeira de preferência você fazer uma casa com beiral para proteger a casa das intempéries, proteger do sol e da chuva. Então eu falo isso para os clientes, olha, estrutura de madeira ela tem que ter galoche e guarda-chuva, ou seja, soltando essa madeira do piso e fazendo um beiral generoso, assim, a manutenção de verniz hoje em dia é muito tranquilo, né? Sim. Isso modernizou demais, os materiais hoje em dia são impregnantes, duram muito mais, enfim. Antigamente, não é aquele verniz de antigamente, o cara tinha que ficar raspando e tal. Então, do ponto de vista de durabilidade, de manutenção, eu acho que não vejo problemas em comparar isso com o aço e com o concreto. E aí, quando chegava no valor, os clientes falavam, pô, mas é uma estrutura mais cara, é mais barata, minha obra vai ficar mais cara, não vai? E a gente começou a perceber que no final, o preço da casa, o preço final da casa em si, não muda. Não muda. O que muda, muitas vezes, é que é uma casa que é construída mais rápido. Então, o desembolso financeiro, o desembolso tem que ser mais rápido, né? Sim. Então, em vez de a casa levar 1 ano e meio, ela leva 1 ano. Pô, são 6 meses a menos.
Então, em vez de você gastar aquele mesmo valor em 18 meses, você está gastando em 12. Né? Mas o valor final... E por que a gente começou a perceber que o valor final ficava o mesmo? Porque mesmo que no item estrutura você estivesse pagando um pouco a mais do que uma estrutura de concreto, todas as economias que a estrutura te trazia puxavam o preço para baixo no final. Você não ia ter gasto com caçamba, com desforma, com madeirite, com arame para ficar fechando o forno, para ficar amarrando o aço, né, das formas. Então assim, você começa a reduzir vários pequenos custos que outros tipos de estrutura te trazem. Então, no final, eu falo para você, cara, você tá ganhando, na verdade, velocidade, tempo, qualidade, uma obra muito mais precisa, né? Questão de precisão, de vãos, de esquadro, de prumo, né? O dia muitas vezes você pega uma ótima construtora, faz uma casa toda em concreto armado, fora de prumo, fora de esquadro, que falam, né? E aí o que você mais escuta numa obra dessa é: no reboco a gente resolve. Exatamente. Não, quando fizer o reboco a gente deixa... Aí você fica com aquela 3 centímetros reboco estrutural, que nem o pessoal fala. Reboco estrutural, cara. Sabe, André, uma coisa que me chamou sempre a atenção foi dentro dos projetos que você faz, é a concepção, né? Eu já falei isso pra você. Mas esse negócio de custo que você falou é uma questão, na verdade, de desenho. Entenda que a forma como você desenha é muito coerente para a madeira. Sim. E dentro das referências que você tem, eu acho que você traz muito isso, né? É claro que quando uma pessoa começa a desenhar com madeira e acha que eu tenho como referências elementos como concreto e aço, e claro que tem as suas diferenças, né? Então vou perguntar para você, por exemplo, no Mackenzie que você se formou, você teve concepção de estruturas de madeira? Não tive. Você entende? Então, assim, são coisas que você teve que buscar atrás. Sim, e dentro da sua linha de pensamento, eu vejo pela nossa conversa que pra você é muito... flui, sabe? É muito tranquilo, você entende isso, sabe? Eu acho que isso é um negócio bonito da sua arquitetura. Você flui, sabe? Você fala assim, cara, penso no grid, penso na sobreposição, entende? É isso que as pessoas têm que entender, que para cada material tem um desenho diferente. E é claro que quando o material não é utilizado da melhor forma, quando eu falo melhor forma, é para atingir, na verdade, se no caso for, que você falou, o valor financeiro final da obra, se não for desenhado daquela forma, da melhor forma dele, cara, você não vai atingir. É claro que a gente, por exemplo, consegue fazer vigas de até 32 metros de comprimento, reto ou curva, mas uma viga curva de 32 metros de comprimento, de madeira, já não é o melhor valor que você está utilizando, você entende? Então, eu acho que esse ponto que você falou, principalmente do valor, eu sempre falo em cima disso e fico feliz que você tenha comentado sobre isso, porque eu sempre acreditei nisso e é uma confirmação, sabe? Eu acho que é muito legal, mas principalmente porque o desenho que você traz junto, sabe? Eu acho que é muito legal essa proporção e esse desenho e essa forma que você desenha junto com a madeira. É claro que, eventualmente, quando você tem um vão maior, um vão menor, os elementos como aço e concreto, é muito legal combinar para que cada material seja utilizado, sabe, de forma mais integrante, mas o ponto principal do produto em si é esse que você falou. Vai ser mais rápido. O desembolso financeiro vai ser mais rápido. Isso, eventualmente, para certos clientes não são bons e para certos clientes são bons. Então é uma questão, na verdade, não existe um material perfeito, uma solução perfeita. Sim. Existe uma solução melhor que se enquadra dentro do que você está procurando. Exato. Né? E a madeira te entrega exatamente isso. Se bem desenhada, se bem comportada e bem consultada, você tem sim um material mais rápido com um custo equivalente ao aço e ao concreto. Exato. É exatamente isso. Por isso, além da importância da gente já... Quando o projeto sai do escritório, ele já sai com grid, já sai com um desenho de estrutura pré-definido, mas quando chega na mão de vocês afinam, né? Ou seja, a gente consegue já entregar uma coisa que está boa e vocês conseguem deixar ótima, né? É que se você dá essa flexibilidade pra gente, exato. Entendeu? Então, assim, vai pro canteiro de obras Sim. Com uso super otimizado. Então, assim, isso é fundamental, né? Então, ter também a qualidade do projeto de vocês no cálculo estrutural, depois que a gente entrega algo que já está pensado, bem pensado para madeira,
só melhora o produto. Exatamente, que daí a gente consegue realmente induzir aquilo e melhorar aquilo. Até vou falar pra você do tempo de obra que da Cidade Jardim que a gente fez. Eu tinha um cliente que eu tava falando com ele, ele morava ali. Ele falou: você viu que tem uma obra ali na Cidade Jardim? Eu falei: sim, foi eu que tô fazendo. Eu falei: cara, um dia eu passei lá, acho que depois de 20 dias que eu tava andando ali, nasceu. Tava montado. É muito legal, né? O mais legal que esse ponto também de diferença que você falou, que as pessoas ficam passando na frente, cara, o próprio cliente fala assim: Calil, compra o terreno ali embaixo, faz ali embaixo, que eu não aguento mais ouvir bid em cima da minha casa, sabe? O pessoal ainda fica batendo na porta pra comprar a casa. Eu acho fantástico isso, acho muito legal, sabe? Porque às vezes as pessoas, quando se tem uma boa arquitetura bem desenhada num lugar como aquele que você desenhou aquela casa, cara, é muito legal se enxergar aquela... Ela destoa de tudo que você tem ali e se encaixa dentro daquele ambiente, né? A vista que você tem daquela obra, sendo daquela obra parece... aquela casa, né? Parece que você não tá em São Paulo. A vista do parque ali, do Parque Alfredo Volpi, é maravilhosa. Eu tô fazendo uma casa na rua de trás, uma reforma residencial, e os clientes a mesma coisa. Eles falaram: a gente conheceu você porque a gente passava ali embaixo, via a sua casa lá em estrutura de madeira, a gente anotou o seu nome e falou: não, quando a gente comprar uma casa a gente vai chamar ele para fazer a reforma. Então tem isso. E eu tive lá há pouco tempo. Ah, é? Eles estão muito felizes. Sim, muito felizes com a casa. Sim. Ele vai até me falar que no final da obra foi um cara lá fazer uma oferta, queria comprar a casa. Sim, ele falou pra mim, ele falou pra mim também. Não tá à venda. E eles estão muito felizes, muito felizes. E ele virou um amigo meu, cara. Vou falar pra você que vira e mexe, eu passo ali e tomo um café com ele, é bem legal. E ele fala que tem um terreno ali na frente, ele fala: Calil, compra ali na frente e constrói. Falei: só se for pra chamar o André Luque, a gente já constrói 2 ali e pronto, entendeu? É bem legal, cara. E em termos de sustentabilidade, André, eu sei que assim, a madeira ela te traz, você traz muitos desenhos como esse, mas quanto você leva em consideração e quanto seus clientes levam em consideração, lembrando que o material não é somente estético, mas traz essa pegada de sustentabilidade para os seus projetos? Então, eu acho que já é algo comum para nós no escritório. Então, a gente já pensa... Já não é mais um assunto para ser tratado com o cliente, já parece que já faz parte do processo. Sim. A gente, obviamente, explica que o material é certificado, que a madeira tem procedência, que é a maneira de manejo sustentável. Essa parte da madeira, da estrutura, o cliente já entendeu que está 100% dentro da lei e que é um material extremamente sustentável, que respeita o meio ambiente. Tem todo o resto que a madeira traz, que esse processo de industrialização traz, que é muito benéfico para o meio ambiente, né? Então, quando você gera menos resíduo na obra, quando você gasta menos água na obra, quando você faz uma obra mais rápida e então provoca um impacto ambiental por menos tempo ali naquele local em que você está construindo, seja impacto para os vizinhos, seja impacto da obra em si, no canteiro. A gente providencia, junto com o projeto Estrutura de Madeira, vários outros elementos de sustentabilidade, né? Seja deixar uma casa ligada no grid gerando energia elétrica com os painéis fotovoltaicos. Quase todos os projetos agora do escritório não saem com telhado cerâmico, saem com teto verde. Quase todos os projetos a gente está colocando as lajes gramadas, então a gente tem lá um sistema super legal que a gente faz, né, nos tetos das casas, para as casas ficarem com um teto jardim. Isso traz um conforto térmico para dentro da casa absurdo. Tudo isso é explicado para o cliente, mas não é muito tratado como... obviamente quando ele fala: pô, André, eu não quero um teto verde na minha casa. Tudo bem, mas a gente já parte do princípio que ele vai querer. Então, assim, na nossa concepção, a estrutura de madeira, teto verde, painel fotovoltaico, captação de água de chuva, aquecimento também por painel solar, aquecimento tanto de água, às vezes o cliente quer aquecer piscina, painel solar. Então a gente tenta extrair o máximo que a gente pode, né? Então, e tudo isso conversa muito bem com a base, que é a estrutura de madeira. Então, assim, você já tá fazendo a concepção da casa usando talvez o melhor material do ponto de vista sustentável hoje para construir. O concreto não é, o aço não é. Sim. Então a madeira é. Então, assim,
A gente já entende que clientes que querem uma casa em madeira já têm essa preocupação ambiental, né? Sim. Não querem só a madeira pela questão estética e funcional dela. Também querem por conta de respeitar o meio ambiente, terem já um conhecimento de sustentabilidade. Então, colocar esses outros itens dentro do projeto não é difícil, porque o cliente já vem com essa mente, né? E muitas vezes a gente fala, pô, mas você está construindo uma casa super sustentável, respeitando o meio ambiente. Faz todo sentido colocar um teto verde. Pô, faz, olha. Aí a gente mostra vários exemplos, porque nós temos também como... Olha, eu não estou inventando aqui uma coisa da minha cabeça, né? Que vai te trazer dor de cabeça. E o que acaba acontecendo é que esses tetos verdes acabam virando os rooftops da casa, né? Sim. Então, quando o cliente para perceber que, na verdade, ele está ganhando uma área verde que poderia ser um telhado cerâmico, que você não vai ficar pisando na telha, mas já parou para pensar que você pode subir, ter um gramado lá em cima, fazer uma hortinha, que você pode acordar de manhã, sei lá, você gosta de fazer yoga, você pode fazer yoga lá, olhando o skyline da cidade lá de cima, olhando por cima dos telhados das outras casas. Você vai ter um horizonte que nenhuma outra casa vai ter, só a sua, porque você vai estar lá em cima, muito mais alto que as outras casas, né? Então, quando eu explico que é um ganho de área e é uma área não computável, que não vai gerar mais imposto, nada... Pô, não, o cliente não, então onde a gente vai fazer essa escada para subir lá para cima? Então eu vou... Já é outro problema, já. Não, cara... E aí, obviamente, tem casas em que a gente até tem que fazer guarda-corpo lá em cima, né? Para limitar também, para a pessoa não chegar muito próxima da extremidade do beiral e tal. Para ficar também um ambiente seguro, né? Mas várias casas viram rooftops. As coberturas viram tetos verdes e a pessoa ganha mais um pavimento útil, né? Não, e eu acho fantástico que cada vez mais os tetos verdes, eles estão ganhando tecnologia com pesos muito menores. Então, sempre majora em cima da estrutura em termos de carga, mas hoje você tem uns de 40, 45 quilos por metro quadrado, cara, que é fantástico. É o peso assim que a gente consegue considerar, não vai ter um impacto financeiro tão grande na estrutura, e você vai ter não somente um rooftop em cima, mas você também, em termos de temperatura e acústica, é fantástico aquilo lá, sabe? Eu vejo muito pelo futuro de novas tecnologias como essa, que são tecnologias sustentáveis e são leves e, cara, que tem realmente o uso natural do próprio produto que acompanha junto com a madeira. Exatamente. Né? E em termos de futuro, André, como se enxerga o futuro da construção para você? Cara, eu sou meio romântico, assim, do ponto de vista meio daquela utopia da cidade toda verde. Eu gosto muito dessa... Eu vejo, às vezes, algumas referências que a gente já está vendo agora lá fora de edifícios em madeira engenheirada, mas com essa questão da biofilia bem aplicada na fachada. Então você tem aquelas torres em madeira com muita vegetação caindo, aquelas cascatas de plantas. Eu vejo a gente meio voltando um pouco para a natureza, sabe? Então, assim... Para mim, o futuro dessas grandes cidades, até por elas serem suportáveis e a gente continuar conseguindo morar nelas e elas se tornarem ambientes menos hostis, eu acho que é isso, é a gente voltar para a natureza, sabe? A gente ter um olhar. E eu vejo muito isso até em alguns edifícios novos que estão saindo em São Paulo, que infelizmente ainda não são em madeira, mas que já estão... trazendo mais verde para a fachada. Então já tem grandes jardins acontecendo na fachada do edifício. Cara, acho que isso tem que ser um caminho, meio que um caminho sem volta. E eu acho assim, do ponto de vista de construção civil, seja residencial de casas ou prédios ou qualquer que seja a escala, é aquilo que a gente falou no comecinho, a industrialização tem que ser o caminho. E é o único caminho. É o que você falou, cada dia que passa, tem menos pedreiro, tem menos ajudante, tem menos carpinteiro, tem menos armador. E isso é natural que isso aconteça, né?
Porque as pessoas estão estudando mais, estão se formando, estão se graduando melhor, estão achando empregos melhores. Isso é benéfico para o mercado como um todo, né? Vai forçar essa industrialização. Acho que os arquitetos têm que começar a entender que a obra não pode ser um produto artesanal. Um elemento ou outro, porque a arquitetura também tem um pouco de elementos artesanais, do ponto de vista artístico da arquitetura. Você pode ter alguma coisa artesanal feita ainda no canteiro, mas a obra tem que ser 90% industrial, tem que ser assim, o máximo possível industrializada. Então acho que esse é o futuro. O futuro é a gente continuar pensando em como alguns processos podem ser industrializados no canteiro, para isso ficar cada vez melhor. E desse ponto de vista de qualidade dos espaços, eu acho que é essa volta para a natureza, a gente olhar mais para vegetação, para a integração do interior com o exterior, os conceitos básicos que sempre funcionaram, ventilação cruzada, beiral, sabe? Coisas assim, aproveitar ao máximo a luz natural que você puder, aproveitar ao máximo a ventilação natural que você puder, não ficar tão dependente do ar-condicionado, tão dependente da iluminação artificial, né? Que são, assim, premissas básicas, assim, para fazer uma boa arquitetura. Então, assim, acho que é isso, o caminho é esse. Sabe que eu acredito ainda muito e entendo que que ainda tem que ter uma maturação do mercado. E quero que um dia você desenhe um edifício de madeira, sabe? Porque acredito muito do tempo como você desenha entre concepção e uso do material. Porque a gente tem, sim, tido bastante contato com pessoas, a gente já orçou mais de 10 prédios de madeira, então acho que a gente tem esse mercado já ganhando corpo em cima de utilização. Sim. Eu acho que, principalmente, não só pelo material em si, seu uso e o quanto ele chama a atenção e seu tempo e sua resposta, mas sim principalmente por causa da sua industrialização e a falta de mão de obra, né? Então eu acho que é muito importante a gente entender que hoje a gente tem tecnologia no Brasil de empresas, não somente a Reúde, mas outras empresas que também conseguem já fazer edifícios de até 20 pavimentos, né? E hoje é claro que existem várias barreiras, sendo bombeiro, sendo preconceito, sendo um monte de coisa que a gente vai ter que estar trabalhando para que mudar, na verdade, o pensamento, mas hoje já tem vários cases fora do Brasil que dá para se entender e utilizar e até mesmo aprender com eles, com a experiência boa ou ruim que eles tiveram, para que a gente possa realmente ter esses prédios aqui no Brasil, né? E principalmente quando você estava falando, eu lembrei que agora, recentemente eu fui visitar nos Estados Unidos uma escola era uma escola, né, e de uso do material, que a gente tá falando de Calatrava, né, que a madeira em si, quando você faz prédios de madeira, ela tem muita vibração, é um material muito leve, então você precisa sempre pensar na vibração, o seu uso, né, e principalmente, até mesmo de clientes, quando você fala em peças de 2 pavimentos, né, eles faz o toque-toque, vibra, bate aí, não sei o que, vou sentir ali, sabe? Eu acho que essas são uma das perguntas que eles sempre perguntam, né? E quando eu fui visitar essa escola, era uma escola de pessoas com problemas auditivos. Sim. E as pessoas, quando estavam conversando uma com outra, elas precisavam estar olhando uma para a outra com atenção. E ela não conseguia sentir a outra pessoa vindo por trás, a escada, como foi desenhada da escola. E foi utilizada a madeira, porque a madeira te dá o sentimento de vibração. E as pessoas conseguiam conversar e sentir as outras pessoas chegando, né, de termos de utilização do material em seu uso de métodos. Eu achei fantástico aquilo. Quando ela começou a explicar da escada, cara, assim, sabe que é o cara pensando na escada, do tamanho do passo da escada, da vibração a qual a escada tinha que sentir, porque ela tinha que estar falando do lado da pessoa, olhando pra pessoa descendo a escada e tinha que saber se tinha uma outra pessoa atrás ou uma pessoa na frente, sabe, cara, assim, até me emociona isso, porque assim, é isso que pra mim é arquitetura. É de uma sensibilidade, a sensibilidade que aquilo seja, um arquiteto consegue passar aquilo do uso do material e vendo uma coisa que hoje as pessoas olham como uma coisa ruim, utilizando aquilo de uma forma... incrível. Eu achei assim, André, incrível. Quando você falou pra mim, eu lembrei, eu fiquei assim... Sabe aquela coisa que você para, você fala, pensa, você fala assim, nossa, cara, que incrível.
Pra mim, isso que é... É demais. É demais. É isso da gente. É isso Eu mesmo, fico muito feliz de saber que você tá orçando vários prédios aí em Madeira, porque vai chegar uma hora que alguém vai falar, bora pra cima, bora pra cima. Vamos fazer acontecer. Bora pra cima. E acho que quando acontecer é um caminho sem volta. Precisa do primeiro, assim, precisa sair o primeiro pro... aquele famoso estouro da boiada, assim, o primeiro passa e depois... Não, o primeiro você já tem, André. Tá aqui na Brigadeiro Faria Lima. já tem. E já vai fazer, já fez 5 anos. É agora que o pessoal vai entender, verdade. esperar 5 anos e falar assim, deu certo, então tá bom. Então é por isso que eu acho que foi, na verdade, o crescimento, entendeu? Aquele Depois bateu 5 anos. Aquele bateu 5 anos agora. Então acho que agora, demais, agora que as pessoas falam assim, nossa, deu certo. Vou lá, dar uma olhada, não sei o que, cara. Eu acho que isso daqui tem futuro. E a partir daquele a gente conseguiu muita experiência para fazer outras coisas diferentes e até melhores. Hoje, se fosse para desenhar outra dengo daquela, eu faria completamente diferente e hoje teria outra tecnologia melhor ainda do que foi implantada lá. Então eu acho que é muito legal pensar nessa evolução, porque é a mesma coisa quando a Reúde era pequena, né? Quando ela fazia só pergolado e hoje faz coisas maiores. Eu acho que é um entendimento e uma aceitação, na verdade, das pessoas falarem, né? Mas André, cara, falar pra você que nosso tempo já acabou, mas eu tenho uma última pergunta pra você. Diga. André Luque, o que é arquitetura pra você, André? Que é arquitetura pra mim? Cara, a arquitetura pra mim é construção. Eu vejo a arquitetura como construção. Eu não vejo a arquitetura... Como é que eu posso te explicar? Você pode ter um projeto lindo, maravilhoso no papel. Lindo. Impecável, você pode abrir e falar, nossa, que projeto lindo. Cara, ele não é arquitetura. Para mim, a arquitetura é obra construída, entendeu? A arquitetura ela tem que ser vivida, tem que ser experimentada, tem que servir uma utilidade, seja um teatro, seja uma padaria, seja uma casa, seja um centro cultural, ela está servindo uma utilidade e tem um lado da arquitetura que é difícil até de você mensurar, porque é o lado da arte, é o lado artístico. Não à toa a arquitetura ela tem um desenho autoral, né? Então tem alguém que foi lá e desenhou. Então tem muito da inspiração da pessoa, da história da pessoa ali por trás, isso que a gente falou no começo, né? Quais foram as suas experiências para você chegar até aqui, tá projetando do jeito que você projeta. Só que se a gente entender que a arquitetura é arte, ela é a mais técnica das artes, porque ela envolve, ela é de um grau de complexidade que eu acho que nenhuma outra arte tem, né? O fato dela ter que ser construída, permanecer construída por um tempo indeterminado, você não sabe quando você faz uma casa se ela tem que durar 50 anos, se ela vai estar de pé depois de 100 anos, né? Assim, eu tô com 20 e poucos anos de carreira, as minhas casas de 20 anos atrás estão lindas. Então, assim, posso falar que elas estão lá e elas estão passando pelo teste do tempo. Mas é uma arte que é muito técnica, ela envolve muitas pessoas, muitos projetos, é quase que um organismo, né? Aqui dentro da parede passa um cano que passa água, outro cano que passa eletricidade, e tudo isso está atendendo, no final, uma utilidade, que é o propósito inicial lá do comecinho de quando você pegou aquele projeto para fazer. Então, para mim, acho que, resumindo, a arquitetura é construção. A arquitetura, ela é o objeto construído. Então, e como arte é maravilhosa, sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado por arquitetura em geral. Mas é muito técnica, é muito difícil. Cara, muito bonita a definição, cara. Muito obrigado. Valeu. André, queria agradecer pela sua experiência, ter passado seu tempo aqui com a gente, e agradeço muito aí. Passou super rápido, podia ficar aqui mais 1 hora batendo papo. Podia, cara, eu vou falar pra você que eu sempre falo isso, cara. Podia ficar mais um tempo, mas... Parece que eu tô há 15 minutos aqui. Eu sei como é que é. Cara, valeu. Obrigado mesmo mais uma vez. Obrigado. Pessoal, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, comenta aí, curta o nosso vídeo. Um grande abraço, obrigado e até a próxima.